Se você está vendo esse vídeo, não é à toa. Esse vídeo chegou no você, provavelmente você tem um negócio. Você opera o mês todo, aguenta funcionário reclamando, aguenta cliente exigente, faz tudo redondinho, trabalha, não tem horário fixo, abre mão do contato com a sua família e chega no final do mês, cadê meu lucro? Cadê meu dinheiro? Se isso ressoa para você, está fazendo sentido? Então esse vídeo que eu estou fazendo é para você. Fica aí que você não vai se arrepender. Antes de qualquer coisa, meu nome é Júlio Reis, eu já impactei mais de 100 empresas e já treinei mais de 1.500 líderes e empreendedores, e ao longo de toda a minha carreira, o meu foco foi sempre em gerar resultado para essas empresas. Baseado nisso, eu desenvolvi as alavancas do lucro, um método que eu desenvolvi com 6 passos, 6 sessões objetivas, com o objetivo de melhorar o resultado do seu negócio. Sessões claras, objetivos que eu vou te ensinar a diagnosticar, a entender se esse resultado está bom ou ruim, ver onde pode ser melhorado, pegar na sua mão e te ajudar a definir um plano de ação e implementar essas ações para melhorar o seu resultado. Nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar passo a passo como é que nós vamos fazer isso. O cenário é o mesmo para quase todos os empreendedores que eu já trabalhei. Você levanta cedo, rala, olha para o número, vê o faturamento, às vezes cresce, às vezes não cresce. Quando cresce, a margem não está crescendo. Quando você tem margem, você vê os custos fixos engolindo tudo. Isso é o que eu chamo de gestão no escuro. Está muito claro que você não está conseguindo gerir o seu negócio. Você é competente na operação, na execução. Você é competente no que você nasceu para fazer, mas a gestão, ninguém nasce preparado. Então é isso que eu vim resolver aqui. Eu vou pegar na sua mão e ajudar você a implementar uma gestão profissional para alavancar o seu lucro. Nesses mais de 100 negócios que eu já ajudei, a grande maioria deles chega para mim e diz: Júlio, eu preciso melhorar o lucro. Eu preciso tornar minha empresa mais eficiente. Eu preciso recuperar o dinheiro que eu investi. E eu venho fazendo isso há mais de 20 anos. Só que eu me deparei com uma situação extrema depois de 20 anos. Eu virei empresário também. Eu montei mais de 5 negócios, lojas de franquia, imobiliária, concessionária, além de continuar com a minha consultoria. E eu verifiquei que o meu método precisava ser adequado para esse pequeno e médio empreendedor que é órfão de ajuda. A nossa metodologia é muito boa para médios e grandes empresários, mas ela precisava ser adaptada. Pensando nisso que eu desenvolvi esse método. Então você não precisa de CFO, você não precisa ter funcionários caros, você precisa ter uma ajuda de gestão, você precisa ter uma orientação, você precisa saber o que fazer. E pensando na diferença dos dezenas ou centenas de cursos que eu já comprei, que eu já dei, eu vi que o melhor método não é um curso, não é um livro, não é uma apostila, é a mentoria. Porque eu vou pegar na sua mão e vou te guiar passo a passo para te orientar a saber como está o seu lucro, saber se esse lucro está adequado ao negócio, saber onde esse lucro pode mais facilmente ser melhorado e como melhorar esse lucro. Então, tudo isso faz parte do escopo desse programa. Então, eu precisava criar algo que funcionasse, e eu criei, e eu testei, e deu certo. Agora, eu venho apresentar para vocês o meu programa de mentoria chamado Alavancas do Lucro. E eu consegui traduzir exatamente o método que eu aplicava nessas grandes empresas, só que de uma maneira otimizada, prática e mais rápida. Você não vai esperar um ano para ver resultados. Seus resultados vêm rápidos. A partir da segunda sessão, você já começa a colher os frutos. Tá? Então, essa mentoria é para te ajudar a alcançar resultados inimagináveis. Só para te dar alguns exemplos. Nesses 20 anos de carreira, eu já dei consultoria para uma rede de supermercado e lá a gente conseguiu crescer o faturamento em mais de 15% acima do setor, com uma metodologia simples, que é essa que eu vou trazer para vocês. Lá também a gente reduziu o custo. Numa agropecuária que cresceu num período de 20 milhões para 100 milhões de faturamento em 8 anos, a gente ajudou a segurar os custos fixos, ou seja, imagina para quanta margem já foi desse negócio. Recentemente, numa mineradora, a gente conseguiu reduzir a base do escopo do projeto em 43 milhões de reais as despesas. Imagina para onde foi o custo. Estamos trabalhando em incorporadora com o mesmo objetivo de alcançar 12 milhões de redução de custo e estamos indo muito bem nesse projeto vigente. Exemplos não faltam. O que faltava realmente é o adaptar a metodologia para encaixar em negócios em crescimento, para quem ainda não é grande, mas vai ser principalmente depois de aplicar a metodologia das alavancas do lucro. Então, 3 coisas que todo empresário precisa saber. Primeira coisa, o lucro já está no seu negócio. Se você abriu esse negócio, a menos que esse negócio seja absolutamente inédito, esse negócio já existe por aí. E se ele existe por aí, o pessoal está lucrando nele. Então cabe a você lucrar no seu negócio também, mas lucrar até mais do que ele. Porque você, a partir de agora, você vai ter um apoio profissional, uma mentoria profissional. Então você tem o lucro, você precisa só enxergar qual que é o caminho. E é esse o caminho que eu quero dar. De novo,
A gente ajudou uma rede de supermercados a melhorar absurdamente o resultado, tanto na linha de receitas quanto despesas. A gente já ajudou um restaurante japonês que era totalmente deficitário a melhorar sua margem de lucro absurdamente, trabalhando algumas alavancas e sair do prejuízo para o lucro. A gente já ajudou agropecuárias e vários outros negócios a melhorar absurdamente o seu resultado. Então, confia na gente. Segunda coisa que você precisa saber, você não precisa ser nenhum especialista em finanças para gerir o seu negócio com precisão. A gente sabe que o dono de um comércio é um vendedor nato, que o dono de uma clínica médica é um excelente médico, o dono de um escritório de advocacia é um excelente advogado, o dono de uma agropecuária é um excelente fazendeiro. A gente quer te orientar com gestão profissional e método para você chegar lá. Falta isso. Isso não é coisa que se aprende em faculdade e isso não faz parte do seu negócio principal. Não é defeito nenhum não saber. O defeito é não procurar ajuda orientada para isso. E nós estamos aqui com essa metodologia. Nós vamos te ajudar a pegar um DRE, nem que seja estimar, vamos estimar o seu lucro, priorizar as alavancas, identificar as falhas, ver se esse lucro está bom, montar plano de ação, implementar esse plano de ação. Não tem segredo, esse método é implementado com sucesso há mais de 20 anos. Esse método foi desenvolvido junto com a Ambev e vem dando sucesso em todas as empresas do grupo e em outras gigantes do Brasil. E fora do Brasil, inclusive. Eu mesmo já atuei em outros países, como Argentina, Colômbia, transferindo metodologia de gestão para eles. Então, conhecimento do negócio nós temos. Background nós temos. Método testado, aprovado nós temos. Disposição nós temos. O lucro é consequência. É só pegar e seguir com disciplina o que nós vamos falar nessa mentoria, que o lucro vai aparecer em pouco tempo. Você precisa confiar na minha experiência, no seu conhecimento do negócio e na sua disciplina para alcançar resultado. Terceira coisa que você precisa saber, o mercado não é culpado do seu resultado ruim. A gente precisa ter autorresponsabilidade. Se tem empresa ganhando dinheiro com o mercado assim, se você não está ganhando dinheiro, é porque você não está fazendo a coisa certa. E eu, como eu já disse, estou aqui para te ajudar e orientar a fazer a coisa certa. Então, menos vitimismo e mais proatividade. Vamos junto que nós vamos virar esse jogo e transformar o seu negócio numa máquina de fazer dinheiro. Lucro é o mantra da vez. Então vamos entrar aqui no passo a passo de como vai ser essa mentoria. Bom, imediatamente eu vou te dar algumas aulas gravadas para fazer um nivelamento conceitual para você entender alguns pontos importantes da gestão de negócio. São coisas simples para você fazer uma preparação básica para a nossa primeira sessão ser absolutamente certeira. Nessa primeira sessão, nós vamos pegar os seus números e simular um DRE para entender qual que é o seu resultado verdadeiro. Se você já tiver um número, melhor ainda. Se você não tiver, não se preocupe. Nós temos um método de fazer essa estimativa que é o norte para a gente continuar o trabalho. Depois, mais algumas orientações, mais alguns deveres de casa para você e vamos para a segunda etapa. Na segunda etapa, nós vamos analisar o seu lucro. O seu lucro está aderente ao mercado? O seu lucro está aderente ao capital investido? As outras empresas dos mesmos segmentos lucram mais ou lucram menos que você? Isso vai dar o termômetro do esforço que nós vamos ter que fazer. Isso tudo faz parte do planejamento e o planejamento termina com uma priorização. Qual que é a ordem que nós vamos atuar? Quais as 3 grandes alavancas que nós vamos atuar primeiro? Nós vamos atuar primeiro no faturamento, segundo na margem de contribuição, terceiro nos custos fixos? Sim, esse é o tripé do lucro. Nós vamos escolher a ordem e vamos atuar nos 3. Só vamos priorizar a sequência mais eficiente para o seu negócio. Ainda no planejamento, nós vamos conseguir identificar dentro dessas 3 alavancas as subalavancas que estão impactando. Se o seu problema é em faturamento, será que é precificação? Será que o seu problema está na conversão de vendas? Será que o seu problema está na base de leads? Será que seu problema está no ticket médio? São nos descontos? É uma infinidade de opções, de alternativas e hipóteses que nós vamos testar. Se o seu problema está na margem de contribuição, nós estamos falando em precificação de novo, e em preço de compra. Será que nós temos fornecedores corretos? Estamos comprando bem? Será que temos desperdício na produção? Será que temos perda de estoque? Olha a quantidade de possibilidades que nós vamos trazer para testar. E nos custos fixos são aqueles custos recorrentes que sangram a sua empresa todos os meses, mas são essenciais. Mas tem muita oportunidade escondida lá. Está pagando muita hora extra, o aluguel está aderente ao tamanho, ao mercado, os seus terceiros, você está com excesso, quanto que você paga? Outro dia a gente encontrou uma empresa que estava pagando 20 mil para um contador que eu pagava R$1.000 e poucos. Isso já foi em 19 mil no lucro direto, com uma simples análise. Júlio, não tem nada tão óbvio, mas nós vamos achar. Enfim, esse é todo o escopo só do planejamento. Aí, a partir daí, a gente entra na execução e no acompanhamento. Então, lá para o final, nas últimas sessões, você vai começar a implementar tudo quanto é ação que a gente definir junto a 4 mãos. Eu vou acompanhar essa implementação e você já vai começar a colher os frutos. Então, tripé, que é faturamento,
margem de contribuição e despesas, ele é distribuído, a atuação dele, em 3 grandes etapas, que é diagnóstico, planejamento e implementação. Nós vamos cumprir todas as etapas e no final você sai com um negócio transformado, com um lucro revolucionado. Esse é o nosso objetivo, revolucionar seu lucro. Resumindo, pessoal, o que nós vamos ter nas 6 sessões? Sessão número 1, qual é o seu lucro? Qual é o lucro real do seu negócio? Qual é a margem de lucro do seu negócio? Não só a margem de lucro, mas a margem de contribuição, a margem de EBITDA. Nós vamos calcular, seja com dados reais, seja por estimativa, nós vamos calcular, e eu vou te ensinar como fazer isso, para você repetir outras vezes, a calcular o lucro do seu negócio. Sessão número 2, nós vamos entender como está esse lucro. Nós vamos botar ele numa matriz, vamos ver se esse lucro está aderente ao segmento e está aderente ao capital investido. É super legal essa técnica de análise do lucro, mas não para aí. Nós vamos também olhar dentro do tripé faturamento, margem de contribuição e gastos fixos, quais são as prioridades. E isso vai orientar a sequência que nós vamos trabalhar. Aí na próxima sessão nós já vamos trabalhar uma das alavancas. Suponhamos que seja a prioridade, seja faturamento. Lá dentro eu vou trazer uma lista de ações previamente estabelecidas e mapeadas para o seu negócio, mas junto com você eu vou te orientar a fazer um brainstorm com você e com quem mais você quiser para a gente levantar oportunidades de melhorar as várias subalavancas dentro do faturamento. Na outra sessão nós vamos para a segunda alavanca, que nós vamos trabalhar mais de contribuição. Mesma coisa. Já vou trazer uma série de hipóteses para a gente trabalhar e vou fazer com você mais uma identificação de causas para levantar novas ações. E a quinta sessão, nós vamos trabalhar a terceira alavanca, ou seja, independente da prioridade, nós vamos trabalhar as 3. A prioridade só vai mudar a sequência. E aí nós vamos trabalhar a alavanca de custos fixos, se ela for a terceira prioridade. Mesma coisa, eu vou trazer uma série de boas práticas que eu já levantei nesses 20 anos de carreira e vamos montar um plano junto com você. Enquanto a gente vai definindo a segunda e a terceira alavanca, nós já vamos acompanhando a implementação das ações geradas na alavanca 1. Na hora que a gente vai acompanhando vai definindo a terceira alavanca, nós vamos acompanhando as ações implementadas na alavanca 1 e 2. E aí a gente vem para a sexta alavanca, a sexta sessão e última sessão de brainstorm, na qual a gente vai fazer toda uma consolidação, uma revisão dos resultados e um acompanhamento de tudo que foi implementado e deixar mais um to-do para vocês. Então, assim é composta a nossa mentoria Alavanca de Lucro. Quer algo mais completo que isso? Não tem. Lembrando que são sessões individuais comigo para definir isso. Isso não tem preço. Quer saber o que você ganha mais ainda? Não para por aí, não. Primeiro, você vai poder entrar na minha comunidade premium, que só ela já tem um valor muito alto, na qual tem vários empresários. Nós temos uma comunidade network, a gente disponibiliza, faz curadoria de material, a gente disponibiliza vários e-books, disponibiliza newsletter, microaulas, aulas rápidas, focadas, masterclass. Você vai ter acesso a todas as masterclasses de futura durante um ano e todas que eu já fiz que estão na área de membros. Você vai ter tudo isso. Além disso, você vai ter uma mentoria semanal, uma sala aberta só para os meus mentorados, com alguns monitores da minha equipe, da Smart Valor, consultores com experiência, para tirar todas as dúvidas e te ajudar em cada etapa dessas sessões. Ou seja, se você tiver uma dúvida entre uma sessão e outra, tá lá o meu consultor para te ajudar, te orientar. Então você vai ganhar tudo isso, algumas aulas gravadas, algumas orientações, nós vamos ter algumas palestras também. É muita coisa embutida nesse programa. Templates, planilhas, tudo a gente vai disponibilizar para vocês. Alguns prompts de IA. Vamos também orientar como usar o IA para levantar algumas ideias de ações e para fazer um diagnóstico do negócio. É muito completo. Nós vamos trabalhar não só a parte financeira, como a parte estratégica, quanto a parte de inteligência artificial. Então é o seguinte, você não está comprando um processo de vendas ou uma mentoria genérica, um curso. Você está comprando um processo de gestão que vai do início do diagnóstico até a implantação. Ou seja, ao final dessas 6 sessões comigo, eu já preciso ver o seu negócio dando certo. Eu preciso das mudanças sendo implementadas. Então, é uma mudança cultural que nós vamos implementar e o seu mindset vai estar ajustado, orientado para o que deve ser orientado qualquer negócio, o lucro. Agora, eu preciso fazer um corte aqui, tá? Essa mentoria não é para todo mundo e isso é intencional. Por isso, você vai passar ou já passou aí por uma aplicação com alguém da minha equipe. Essa mentoria é para empresas que faturam de 100 mil por mês a 5 milhões por mês. Se você fatura menos do que isso, você ainda precisa amadurecer um pouquinho para ganhar um pouco mais de faturamento, para ter ganho de escala. E se você fatura mais do que 5 milhões, aí eu te recomendo a Smart Valor, que é a minha consultoria, que tem mais de 12 anos de mercado, atendendo gigantes do Brasil, como Tambel, Tragás, DASA, VLI, enfim, Anglo American, mas aí é outra história, tá? Essa mentoria também é só para quem já está trabalhando muito e não vê o resultado. Se você trabalha pouco, se você ainda não entrou na pilha do negócio, você ainda tem opções de melhorar o seu resultado sozinho. Basta trabalhar, se esforçar mais. Agora, se você já está trabalhando muito, é um cara obstinado, é focado em resultado e não está vendo esse lucro seu decolar, é muito adequado para você. Se você toma decisões por intuição e não sabe muito bem se está indo para o caminho certo, essa mentoria é muito adequada para você. Se você
não sabe nem por onde começar e como organizar as ações de melhoria que você já tem na sua mente e não consegue tirar ela do papel, é muito para você. A gente tem um método de como fazer as coisas saírem do papel, né? Então, se você está disposto a abrir seus números e abrir sua mente, essa mentoria é para você. Respondendo às dúvidas mais comuns. Preciso ter conhecimento financeiro para participar? Não. Muito pelo contrário, essa mentoria é boa para também já te tirar da zona de conforto e fazer com que você aprenda algo que você já tinha que saber. Então você vai aprender os conceitos básicos e o restante é comigo. Deixa comigo, eu vou pegar na mão e vou te fazer. Os conceitos básicos fazem parte do nivelamento que nós vamos promover com você também. Bom, segunda pergunta que vários fazem. Meu segmento é muito específico, vai funcionar para mim? Ao longo desses 20 anos de experiência, eu já trabalhei em agropecuária, indústria, comércio, hospitais, planos de saúde, exportadora, tudo quanto é tipo de empresas, e o método de gestão profissional é o mesmo, é o tripé que eu vou te entregar: diagnóstico, planejamento e execução. Não tem segredo. Terceiro, preciso ter meus números organizados? Se tiver, ótimo. Se não tiver, vamos fazer. Feito é melhor que perfeito. Muita gente fica esperando estar com o número redondinho para começar a implementar melhoria no seu negócio, para fazer análise. Não. Aí foi um método que eu desenvolvi de estimar os resultados para a gente já poder melhorar. Em paralelo às melhorias, você tem tempo de realmente ir registrando os dados da maneira adequada, e nós vamos te orientar nisso também, para que você tenha os dados reais no futuro. Mas não precisa. Você precisa tirar a bunda da cadeira e fazer o que tem que ser feito. E aí eu vou te orientar na mentoria. Em quanto tempo eu vejo resultado? Bom, na primeira sessão eu já vou trazer alguma coisa para você. Com certeza tem algumas ações que a gente chama de ver e agir, que são óbvias para o negócio, que às vezes você não enxergou ainda, ou já enxergou, mas não teve a disciplina de implementar, que eu vou fazer implementar. E sabe qual que é a vantagem da mentoria? É que na próxima sessão você vai ficar sem graça de não ter implementado algumas delas e vai correr para implementar, para trazer para mim. É assim que eu fiz quando eu era mentorado. Eu corria atrás de fazer tudo. Na minha sessão de mestrado, por exemplo, como sessão de orientação do mestrado, eu sempre avançava com a minha dissertação porque eu tinha uma sessão com meus orientadores e eu ficava sem graça de não levar nenhuma evolução. Esse é o efeito da mentoria. Por isso a mentoria é tão melhor do que o curso simplesmente gravado. Então, respondendo a pergunta objetivamente, a partir da primeira sessão, você já vai começar a ver resultado. Agora, o combo vem a partir da sexta sessão, porque aí até lá você já vai ter implementado mais de 20 ações de melhoria no seu negócio, e é impossível não transformar um negócio implementando 20 ações bem estabelecidas, focadas no seu real problema, na sua real dor, certo? E a última pergunta que todos fazem: o que acontece depois que a mentoria termina? Bom, na última sessão a gente vai consolidar tudo. Eu vou deixar um pacote pronto para você com tudo que você implementou, tudo que você precisa implementar de ações e os próximos passos para a gestão. Você vai poder saber o que você vai fazer. Eu falo, a partir de agora você mediu os seus resultados assim, de tantos em tantos meses, aí você vai olhar novamente isso, vai definir novas ações e vai seguir o seu processo. Esse é o objetivo, é que você esteja apto para rodar esse ciclo várias vezes após a mentoria. Beleza? Tá, Júlio, mas e aí, como que vai ficar minha empresa depois da mentoria? Bom, primeira coisa, você vai saber qual que é o lucro do seu negócio. Para mim, essa coisa já vale tudo, tá? Você vai saber o lucro real do seu negócio. Segunda coisa, você vai saber se esse lucro está bom ou ruim. Terceira coisa, você vai saber quais as principais alavancas que estão impactando no seu lucro. Quarta coisa, você vai saber quais ações que você precisa ainda tomar, além das que você já tomou, para melhorar o seu negócio. E você já vai ter um negócio transformado por uma série de ações. A gente estabelece essa meta de pelo menos 20 ações implementadas durante o processo das mentorias. Você vai estar implementado e o negócio já vai transformado. Ou seja, você já vai ter clareza sobre o seu negócio e já vai ter um negócio transformado após 6 sessões. Então esse é o grande objetivo nosso, é ter um negócio transformado com o norte para você após a sessão. Você não vai ficar desamparado, você vai saber exatamente o que fazer após cada sessão e principalmente após as 6 sessões da mentoria você vai saber o que fazer. Bom, se você chegou aqui, eu não tenho dúvida que esse programa é para você. Você vai contratar essa mentoria porque você é um cara que tem o perfil de que vai tirar tudo isso do papel e transformar em lucro para o seu negócio. Só que precisa ser agora. E pensa comigo, se cada ação implementada te ajudar a melhorar de 500 a 1.000, a 1.500 reais no lucro do seu negócio, ao implementar 20 ações, você vai ter um lucro de 10, 15, até 20 mil reais no mês maior, depende do tamanho do seu negócio. Mas você está deixando dinheiro na mesa. Como eu disse atrás aí um exemplo, aquele cliente meu que trocou a contabilidade porque estava pagando 20 vezes mais do que deveria pagar, e ele estava deixando 20 mil reais por mês a cada mês que ele postergou, protelou a contratação. Então, não deixe dinheiro na mesa. Você precisa nos contratar agora. É urgente para você, porque cada mês sem a minha mentoria é um mês com o lucro subestimado.
O próximo passo é simples. Você vai clicar no link aqui abaixo, menos de 2 minutos, vai preencher um formulário. Aí a minha equipe vai fazer uma análise prévia, vai entrar em contato com você e nós vamos ver se o momento é certo. Eu não quero vender por vender. Quem me conhece sabe que eu já abri mão de vários processos porque eu achava que a pessoa não tinha um perfil adequado. Você vai deixar os dados do seu negócio, nós vamos avaliar e vamos te dar um retorno. Ó, realmente tem tudo para dar certo, vamos em frente e aí a gente começa imediatamente. Como eu disse agora há pouco, não deixe ir na mesa. Então clica aqui, 2 minutinhos, você vai preencher o perfil, vai alguém sênior da minha equipe já vai falar com você. Se necessário for, eu mesmo falo com você também e a gente avança nesse processo que vai transformar o seu negócio. Beleza? Bom, muito obrigado por acompanhar esse vídeo longo, mas esclarecedor, porque eu gosto de deixar tudo muito claro. Mas eu acho que deu para você perceber que é um negócio que vai transformar a sua empresa e, consequentemente, a sua vida, tá? Nós vamos sair de um negócio que você trabalha muito, mas não está dando a lucratividade adequada que você merece para um negócio que vai mudar de patamar. Conte comigo nessa jornada. Tamo junto, um grande abraço, fica com Deus. Valeu!